Olá, garotas. Hoje chegou mais a Letícia. Boa noite, Letícia. Temos as meninas na turma e a prof. Tudo bom, querida Marina? Vamos, estava dando um tempinho, ver se chegava mais alguém. Hoje, Jogo do Brasil, né? O pessoal está comemorando até agora, será? Gurias, vocês três que estão por aí, assistiram a aula sábado? Nossa aula pela manhã, das 8 até as 8h40 da manhã de sábado. Foi a primeira aula de redação, né? Durou 40 minutinhos, mas, ó, Marina disse que sim, a Vanessa também, né? Então, nessa primeira aula, eu dei algumas explicações iniciais sobre a avaliação da redação, tipo de texto, né? As diferenças, o que é de diferente do texto da URGS e tal. Então, hoje, eu não sei, a Vanessa e a Marina disseram que sim, a Letícia não se pronunciou se assistiu a aula ou não, mas enfim, porque daí a gente segue o barco dali onde nós paramos, né? E faltou a gente começar a analisar a redação em si, tá? Eu trouxe uma redação bem bacana, que tirou uma nota bem boa, se não tirou 25, que é a nota máxima, tipo nota 1000 do Enem, né? Ela ficou em 24, alguma coisa, se colocou muito bem, e a gente vai analisar e vai enxergar as partes, enfim, tá? Então, eu acho que eu vou começar com a redação, já que nós começamos a falar nisso, e, e depois, no outro período, a gente trabalha português, tá? Ó, chegou a Luísa, tudo bom, Luísa? Então, eu vou partilhar a tela com vocês, gente, daquele mesmo slide que eu botei sábado, e nós vamos adiante até chegar na parte da análise da redação, que é o que nós temos que fazer, e eu quero pedir encarecidamente, gente, para vocês escreverem textos desde o primeiro momento, né? Vamos pegar propostas, a plataforma já aceita, vamos mandando, né? Peguem essas propostas das redações desses últimos 3 anos aí, que é a tendência que aconteça novamente, a gente não sabe, ninguém pode adivinhar qual é a... Eu vou dar uma olhada, tá, Marina? A Marina quer saber se eu tenho algum material com as redações na URGS com as notas mais altas, assim como a gente tem do Enem, né? Eu vou dar uma olhada e vou trazer para a gente analisar, tá bom? Hoje, inclusive, Marina, nós vamos fazer a análise de uma redação com uma nota excelente, né? E ela está toda divididinha, tá bem boa da gente analisar. Tá, gurias? Então, deixa eu fazer aqui a minha divisão de tela com vocês. Tá pausado, mas eu acho que vai em seguida começar. Vamos ver. Ainda não apareceu nada, né, gurias? Vou tentar de novo. As tecnologias nos atrapalham. Tá uma tela preta, né? Tá carregando, né? Tá. Por que que custa tanto para carregar, né, guriazinhas? Eu vou fazer de novo, tá? Vamos ver se melhora, se acelera o negócio aqui.
Deu, né, gurias? Tá. Então, só retomando rapidinho ali, vocês já viram, não sei se as duas colegas, a Marina e a Letícia, que entraram por último, se assistiram a aula sábado, mas enfim, né? Vocês têm esses slides foram postados no grupo no sábado, tá? Foi com eles que eu trabalhei. Então, falamos ali da avaliação e tal, dos critérios, vimos, assim, a avaliação holística, a avaliação analítica, vimos a questão da temática. Desculpe, gurias, eu já tenho dado tanta aula que eu estou sem voz. Vimos a questão da temática, né, que é uma proposta bem diferente da proposta do Enem. Então, é aquela coisa de colocar, a banca coloca para a gente uma situação de mundo, né, uma situação, digamos assim, hipotética, mas possível de comunicação, em que a gente tem que colocar o nosso texto dentro dessa situação e mostrar isso, né? Então, deixar de alguma maneira algum vocativo, alguma pista no texto de que eu estou me referindo àquele interlocutor específico que foi colocado, né? Sempre uma temática subjetiva, né? E nos últimos 3 anos, então, conforme eu já falei para vocês, nós temos essa tendência de opinar sobre uma opinião alheia, né? Sobre a opinião de outra pessoa com relação a um tema. Então, aparecem aí situações de autores, jornalistas, enfim, né, qualquer pessoa com uma mínima autoridade sobre algum assunto, discutindo um tema, trazendo argumentação sobre esse tema, e nós temos que emitir uma opinião sobre as opiniões dessa pessoa, né? Então, a proposta que nós vamos analisar hoje, ela é do texto de 2022, a proposta de 2022, está aqui embaixo em azulzinho, é o texto do Leonardo Lixotti, com o seguinte título do trabalho, né? Críticas a Que Tiro Foi Esse e Outras Canções. Deixa eu botar, vocês estão com as carinhas aqui do ladinho, deixa eu botar para cá. E outras canções levantam a questão: a música brasileira está pior? Indagações sobre a qualidade da música brasileira. Então, a gente lendo o título do texto, a gente pode até pensar que o Leonardo Lixotti é contra esse tipo de música mais popular, um rap, um funk, mas não é nada disso, né? Então, a primeira coisa a fazer é leitura do texto, né? Leitura daquilo que está sendo dito pelo autor, nos certificarmos da opinião que ele tem, verificar os argumentos que ele traz e assumirmos diante disso tudo um posicionamento que vai ter coisas em que nós vamos concordar com ele, outras não, né? E não podemos ter medo dessa discordância, né? A discordância é o que a URGS quer. A URGS quer ver a nossa capacidade de argumentação, né? E nada melhor do que eu discordar de alguém e trazer argumentos que comprovem essa minha discordância, né? Do que numa situação de negação. Eu também no sábado já tinha chegado a falar sobre, acho que eu parei nesse slide aqui, nós não chegamos a conversar sobre isso, né? O que fazer e como fazer. Então, o objetivo do texto é entender a opinião do autor sobre essa opinião e eu opinar em cima disso, né? É um texto baseado 150% na opinião de outra pessoa. Inclusive, eu tenho que trazer o autor e as ideias dele em todos os meus parágrafos. Vou abordar isso já na introdução, vou abordar nos 2 desenvolvimentos, vou abordar na conclusão, né? Eu vou o tempo inteiro trazer esse autor, trazer as ideias, trazer os argumentos e me posicionar diante disso, né? Concordar com algumas coisas, por que eu concordo, vou ampliar o assunto, né? Vou, a partir do que ele disse, tornar o assunto, mostrar uma área um pouco mais aberta daquele assunto, né? Então, primeiramente, fazer uma leitura para entender o que a banca propõe, bem direitinho, né?
Identificar o assunto e a opinião do autor sobre ele, no número 2. No número 3, eu sugiro uma releitura com anotações e questionamentos, então eu só vou rabiscar o texto depois de ter feito uma primeira leitura bem compreensiva dele, porque, gente, nós vamos ter uma prova mais curta que a prova do Enem. Então, o Enem, cada questão era um texto, 2 textos, aquelas coisas, aquelas enormidades, né? Mais questões. Na URGS, nós temos agora 15 questões e de 2 a 3 textos. Eram 3 quando eram 25, agora, quando passaram para 15 questões, diminuiu um texto, né? Mas a gente nunca sabe como é que vai ser exatamente o próximo exame, né? Mas a tendência é que, tomara que permaneça do jeito que foi agora em 2022. Então, nós temos tempo, um tempinho um pouco maior para nos dedicar a uma segunda leitura, né? E, diferentemente do Enem, onde eu não podia usar o texto motivador, na URGS eu devo usar, eu devo falar no texto, eu devo trazer tudo que o texto nos dá, né? Então, escrever sobre o texto motivador é o meu trabalho na URGS, tá? Eu vou usar esse texto, sim. Então, no número 4, eu tenho que mostrar um olhar crítico, um olhar aguçado, um olhar de detetive naquilo que está sendo colocado ali, nas ideias do autor, para descobrir ali problemas, ou para descobrir coisas bacanas que eu concorde, que eu tenha outros exemplos, né? Enfim, eu tenho que fazer um escrutínio desse texto e perceber nele situações importantes que eu possa, sobre essas situações, ter algo a dizer, argumentar a favor, argumentar contra, né? Então, é um olhar aguçado, é um olhar diferenciado e trazer isso para o meu texto, tá? Como número 5, além de perceber as discordâncias e as discordâncias, eu também tenho que identificar os argumentos que o autor usou, gente, porque eu posso concordar com a ideia e discordar do argumento que ele trouxe. Por exemplo, naquela temática do... Eu até vou voltar um slide aqui. Aqui, ó, no texto de 2019, gente, esse aqui, ó, tá? Onde o Contardo Caligares, ele falava sobre a educação ou mais libertária ou mais protetora, num texto chamado Os Adolescentes que Merecemos, né? Então, ele era a favor de uma educação libertária, uma educação que procurava dar aos filhos, às crianças e jovens, mais iniciativa, mais independência, né? Para que eles aprendessem a lidar com mais autonomia com as situações da vida e tal, fossem adultos mais proativos, né? E ele trouxe como exemplo a situação da adolescente americana que, na sua tenra adolescência, não sei bem que idade, não me lembro, mas acho que entre 15 e 16 anos, ela fez participou de ela era velejadora, né, e participou não sei se foi de uma corrida exatamente, mas enfim, ela atravessou o oceano da Austrália para a África sozinha, lidou com tempestades em alto mar e tal, e o Caligares traz isso como um bom exemplo do funcionamento positivo dessa educação libertária. Então, eu, por exemplo, se fosse escrever um texto como esse, eu ia concordar com a ideia da criação libertária, por N motivos, né? Mas eu ia discordar deste exemplo, desta situação de vida em que foi colocada essa adolescente, que era um exemplo assim extremamente perigoso, né? Um exemplo limítrofe, porque correu tudo bem, maravilha, ela conseguiu dar conta de todos os desafios que ela teve que enfrentar, mas e se ela não tivesse conseguido enfrentar isso tudo e não tivesse dado certo, ela poderia morrer, um risco de morte, não é uma coisa para se colocar na mão de uma adolescente, né? Tenha tido ela as oportunidades de vivências autônomas, enfim, mas é uma situação limítrofe que colocou em risco a vida da adolescente, né? Então, eu posso discutir o argumento, discutir a ideia, posso concordar com os dois, discordar com os dois, eu posso concordar com apenas um, então eu tenho que trazer para o meu texto as ideias que foram abordadas e me colocar diante dessas ideias. Claro que eu não vou abordar tudo aquilo que ele disse,
Por isso que eu tenho que fazer uma leitura e pensar dali algumas coisas consistentes com as quais eu prontamente concorde ou discorde em parte, enfim, eu tenho que me colocar, escolher alguns argumentos, alguns posicionamentos assim interessantes, né, que eu tenha algo a dizer sobre eles, que eu de alguma maneira consiga me colocar diante deles e sobre isso emitir a minha opinião, né? Então é importante que eu faça essa leitura com um olhar crítico, aguçado, procurando situações com as quais eu vá concordar ou vá discordar. Então, no número 6 diz assim, ó, se houver discordâncias, peitar o autor com boa argumentação. Gente, assim como a vida quer da gente coragem, como diz o Graciliano Ramos, o que a banca da URGS quer do seu candidato, do seu escritor do texto, também quer coragem. Coragem para colocar suas ideias, coragem para discordar e trazer ideias novas diante das ideias apresentadas pelos autores dos textos que eles colocam, né? Então, a gente tem que ter coragem para discordar. Claro, não vou discordar por discordar, eu tenho que discordar trazendo uma argumentação forte, uma argumentação boa, né? Mostrando conteúdo, tá, pessoal? O número 7, citar, fazer referências ao autor ao longo do texto. Então, obviamente que eu não vou ficar repetindo a palavra autor, 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 vou usar a expressão autor, mas eu vou usar outras também, por exemplo, ver a profissão dele, né? Então, o psicanalista, o jornalista, o psicólogo, sei lá, ver como é que ele se coloca, né? O fulano de tal, o autor, né? Então, eu vou mostrar que eu sei que eu estou falando das ideias do autor do texto, né? Eu vou mostrar isso citando esse bendito texto em todos os meus parágrafos, colocando em cada parágrafo as ideias dele. Então, de acordo com o autor tal, segundo fulano afirma, né? Eu vou fazer essa referência ao autor ao longo do texto. Número 8, então, ampliação do assunto, que eu já tinha colocado. Então, eu posso dizer que o Caligares citou o fato os fatos positivos da educação libertária, porém, ele não abordou os perigos que os exageros dessa educação libertária, o exagero da autonomia, podem trazer para a vida, enfim, do jovem, da criança ou do adolescente, enfim, né? Eu posso... Ele falou sobre determinado ângulo, né? Eu posso abrir isso aí e trazer uma nova visão, posso trazer uma nova ótica, né, para aquelas questões que ele colocou. Então, ampliação do assunto, gente, vai trazer uma marca de autoria, vai trazer um conteúdo bem bacana, tá? E o número 9, pessoal, é aquilo que eu já falei sobre a questão do Enem, né, do nosso projeto de texto, que ele é importantíssimo, principalmente nesse tipo de avaliação da URGS, em que nós temos um corretor diferente para cada tipo de avaliação que eles vão fazer. Então, o corretor da análise holística, né, do aspecto holístico do texto, o que ele vai ver? Ele vai ver se aquele texto que ele está lendo, de modo geral, contém um planejamento, um projeto. Fica muito claro na leitura do texto, na visão global do texto, o projeto de texto. Se aquele candidato se preocupou com as amarras do texto, se ele não foi repetitivo, se ele aquilo que ele disse lá em cima, sobre o qual ele ia, as ideias gerais que ele ia abordar, ele conseguiu abordar. Enfim, pessoal, o projeto, o planejamento fica muito claro e é nessa ótica globalizada que vocês vão ter uma avaliação específica de um dos corretores, que depois vai ser somada sobre 10, né? Somada e dividida, feita uma média com o corretor dos aspectos gramaticais, e essa média vai ser transformada numa nota sobre 25, né? Que é a nota final de vocês. Tá?
Então, esse planejamento do texto não é o rascunho, pessoal. O planejamento do texto é uma esquematização anterior ao rascunho, onde a gente, de uma maneira muito simples, a gente elabora um esquemão, né? Das tais ideias, tais argumentos, concordo, discordo, vou colocar isso aqui no meu desenho. Então, assim, eu faço um esqueminha, né, prévio, porque o rascunho, ele já é o texto, né? Depois eu vou passar limpo, corrigindo, revisando, melhorando aquele rascunho, mas o rascunho já é o texto. E o projeto de texto é anterior, é a organização do meu pensamento, tá? Então, isso aí também tem que aparecer. Nós vamos manter o estilo dissertativo argumentativo, mas nós vamos fazer vamos beirar, vamos fazer um borderline assim entre o dissertativo argumentativo e a resenha crítica, né? Então a resenha crítica, já que eu tenho que me posicionar criticamente frente às ideias do autor, isso se aproxima muito de uma resenha crítica. Depois nós vamos dar uma olhadinha as características desse tipo de texto e ver como é que ele se casa com o dissertativo argumentativo nesse quesito aí de opinar sobre uma opinião, tá? Aqui no 10º, então, é permitido, não, é exigido, aliás, a pessoalidade. Vou usar uma marca de autoria da primeira pessoa, vou me colocar como autor do meu texto, das minhas ideias, dos meus argumentos, das minhas críticas, das minhas concordâncias, né? Então, isso é marca de autoria, que é um dos quesitos avaliados. Por fim, o título, que é obrigatório. Ele já tem que, de início, a gente já tem que pegar esse corretor, né, e trazer um título criativo e adequado, né? Nós vamos ver nessa análise agora que bacana que foi o título que essa pessoa, que esse candidato usou. Usar palavras, por último, né? Usar palavras de juízo de valor sem dizer. Então, gente, palavras de juízo de valor, elas dão para a redação, e nós vamos ver que palavras poderiam ser estas. Elas trazem para o texto uma narração elegante, onde eu não sou literal, eu digo sem marcar exatamente. Por exemplo, assim como eu não começo uma introdução dizendo assim, vou introduzir o meu texto dizendo tal e tal coisa, vou concluir com a ideia, não, eu não preciso anunciar. A gente não deve anunciar as partes do texto, a gente não deve anunciar, chamar o autor disso ou daquilo, né? Então, assim, quando eu digo palavras de juízo de valor, vou mostrar para vocês que são basicamente verbos e adjetivos, né? Desculpa. Os verbos, pessoal, eles podem exprimir ações que exprimam uma opinião, um juízo de valor sobre aquela ação ou sobre aquele personagem, digamos assim, aquela pessoa, né? Então, quando eu digo assim, o autor se equivoca ao afirmar que a educação libertária é a melhor opção, eu já estou dizendo que eu não concordo com ele. Se eu estou dizendo que ele está equivocado, eu já estou mostrando o juízo de valor que eu faço a respeito das ideias desse autor, sem dizer eu não concordo com ele. É muito mais elegante, muito mais bacana usar essas palavras que vão expressar o que eu penso, sem, né, falando em figuras de linguagem, é quase como um eufemismo, né? Eu dizer de uma maneira mais suave, mais elegante, tá? O autor se precipita, o autor acerta, o autor confirma, o jornalista erra, né? Gente, tá terrível. Bom, da mesma maneira, outras palavras de juízo de valor são os adjetivos, aquelas palavras que caracterizam alguma coisa. Podem caracterizar diretamente o autor, a afirmação que ele fez ou o argumento que ele usou, né? Então, quando nós dizemos o autor foi leviano ou a afirmação a respeito de tal coisa foi lamentável, eu já estou dizendo o que eu penso, eu estou me colocando ali contra, a favor, ou enfim, né?
Então, usar adjetivos e usar verbos que exprimam juízo de valor com relação ao autor, as suas afirmações, os seus argumentos, as suas ideias, né? Sem ser literal ao afirmar. Tá bom, gente? Então, nesse último slide aqui, nós também, eu acho que vimos alguma coisa com relação àquilo que não pode faltar no texto, né? É a obrigatoriedade do título, abordagem do tema com clareza. Para isso, já no primeiro parágrafo, eu tenho que falar no tema, tenho que falar no autor, eu já vou definir, naquele primeiro parágrafo, pontos de vista que eu vou defender ao longo do texto, buscando lá no texto-fonte as afirmações do autor sobre aqueles pontos que eu defini. Vou usar uma pitadinha de repertório para contextualizar, sem ser aquele loquedo, aquele desatino de colocar um repertório, trazer os gregos, trazer a história, trazer... Não, eu vou ter uma argumentação boa, através de ideias e tal, vou trazer uma contextualização com dados da realidade, um fato, um acontecimento. Por exemplo, ele trouxe a notícia dessa adolescente que enfrentou uma viagem, né, sozinha, mar adentro. Isso não é um dado histórico, isso é uma fonte de dados de realidade, né? Eu posso trazer uma citação, posso falar. Nós vamos ver agora nessa redação que nós vamos analisar, que já no título nós encontramos uma proposta de contextualização, né? Eu vou estruturar o meu texto com introdução, desenvolvimento, conclusão, vou fazer tópico frasal, vou usar nexos, enfim, a estrutura é a mesma, aquela estrutura que vocês já conhecem bem, né? Eu vou usar uma norma culta, vou caprichar na minha linguagem, né? Eu vou fazer uma gramática impecável, conforme eu digo ali. Eu vou ter uma argumentação consistente, uma argumentação que comprove as minhas ideias, que comprovem as minhas concordâncias ou discordâncias, ou que comprovem essa amplitude de conteúdo que eu posso trazer para o meu texto, né? Vou usar a coesão, os conectivos de uma frase para outra, os conectivos de um parágrafo para o outro, de uma ideia para outra. Então, mostrar coesão, para dar progressão para o texto, né? Vou me colocar nessa situação de mundo proposta, lá quando eu leio a proposta do texto, eu tenho que entender, né? Então, eu falei a respeito das duas situações de mundo colocadas nesses dois últimos vestibulares, que foi eu ler o texto deveria ser lido em voz alta, era um trabalho em grupo que eu estava fazendo, eu deveria ler em voz alta para os meus colegas universitários. Então, como é que eu vou mostrar para o meu corretor que eu estou dentro dessa situação de mundo que foi solicitada? Vou usar um vocativo, né? Nós, universitários privilegiados ou alunos universitários que compactuamos com tais ideias, né? Ou então me referir aos colegas, caros colegas universitários, ou caros colegas, enfim, né? Eu tenho que, de alguma maneira, mostrar que o meu texto está se colocando nessa interlocução, né? Uma outra proposta de comunicação também interessante que foi feita foi quando o texto deveria ser enviado, o candidato estaria escrevendo um texto para enviar para a seção de cartas do leitor para uma revista, para um jornal, enfim, né? Então, é uma seção, uma coluna, enfim, onde os leitores mandam correspondências para o editor, falando de determinados temas, enfim, que a revista publicou em edições anteriores. Então, como é que eu vou me colocar diante disso, né? Caro editor, enfim, eu tenho que mostrar no meu texto, ou por algum vocativo, ou por alguma expressão, que eu estou colocada nessa situação de mundo proposta, né? Essa interlocução específica, ela tem que aparecer. Tá? O uso de vocativos é uma das maneiras mais tranquilas de fazer isso. Por fim, gramática impecável, argumentação forte, uma pitada de repertório, e nós vamos começar, então, eu vou aumentar um pouquinho aqui
Vocês estão enxergando bem a tela aí, gente? Ela tem um fundo preto. Dá para enxergar assim. Tá, bom. querida, deixa eu ver que tem duas aqui, ó. Prof, quais seriam as palavras de marca de autoria? Marina pergunta. Tem um pouco de dificuldade de colocá-las no texto. Marina, marcas de autoria, neste caso, que nós não vamos usar a terceira pessoa, são muito mais fáceis. Inclusive, eu vou te mostrar aqui agora como é que esse candidato que tirou, se não tirou 25, tirou 24, alguma coisa, olha aqui, ó, já na primeira linha, está em rosinha ali, ó, um intrigou-me, né? Aquele intrigou-me ali é uma marca de autoria. Ele está dizendo que intrigou a ele, o autor deste texto. Então, o uso da primeira pessoa é uma marca de autoria. Quando tu usa palavras de juízo de valor, quando tu faz julgamentos, é uma marca de autoria. Tu estás dando a tua opinião, a tua marca, digamos, o teu carimbo, dando para o texto a tua cara quando tu emite uma opinião sobre alguma coisa, usa um adjetivo, ou, né? Enfim, isso é marca de autoria. Não é a opinião de outro, tu não está falando em terceira pessoa, tu está falando em primeira pessoa. Então, isso é marca de autoria, tá? Então, gente, essa aqui é a introdução e o texto foi o texto do Leonardo Lixotti, daquela música que ele começou falando a respeito da música Que Tiro Foi Esse, da Jojo Todinho, e a partir daquilo ali, ele se colocou, ele fez uma análise a respeito da música brasileira, como alguns estilos sertanejo, rap, funk, né? Havia um preconceito musical, né? Que parece que esse tipo de música estava destinado a um público que não tinha curso superior, que não sei o quê, enfim, ele falou uma série de coisas, ele trouxe a opinião de dois jornalistas, né? Um radialista e uma jornalista, que tinham opiniões contrárias. Ele também se colocou com relação a as ideias dessas outras pessoas que ele trouxe para dentro do texto dele, mas no fim ele dizia que não havia música melhor ou pior. Atualmente, a música atualmente era diferente da música de um tempo atrás, mas não melhor nem pior, né? Então, o candidato fez o seguinte texto, já na introdução, né? O que está em azul clarinho aqui, gurias, ele... Deixa eu ver, até eu estou falando gurias, deixa eu ver mais quem é que está aí. É a Marina, a Vanessa... Quem mais, gurias? Deixa eu ver. A Letícia, a Luísa, a Patrícia... Tá, os guris não apareceram realmente, que pena. Bom, depois as mulheres vão dominar o mundo, né, garotas? E eles não sabem por quê, essa ausência, né, das coisas importantes. Então, tá. Então, olha aqui, gente. Olha lá o título que o candidato escolheu para falar sobre música, né? O assunto, a temática é música. E ele colocou assim, ó, um fantasma pior que o da ópera. Vocês todas, claro, já conhecem, né? Já ouviram falar, pelo menos da música O Fantasma da Ópera, né? Então, ela já conquistou, garanto, o corretor com esse título criativo e que faz referência direta a um repertório, né, um repertório cultural, mostrando que ela tem o conhecimento dessa referência externa, né? O Fantasma da Ópera, e um fantasma pior que o da ópera. Vamos, então, ver que fantasma é esse e por que ele é pior que o da ópera. Então, isso que está em azul aqui, gente, ó, é, digamos assim, a localização do tema e do autor e do assunto, né? Ela já num primeiro parágrafo, no primeiro período, ela já coloca, ela traz para dentro do texto dela o assunto do qual ela está falando, o autor do texto que ela está analisando e o título desse texto. E já coloca ali a opinião dela sobre isso. Olhem bem como é que ela colocou. Ao ler o questionamento, a música brasileira está pior, intrigou-me, olha aqui, ó, isso aqui é marca autoral, intrigou-me o fato de um tema como o da superioridade cultural ainda ser discutido em pleno século XXI. Esse ainda
já dá, o intrigou-me e o ainda já deixam claro que o candidato não concorda com essa ideia de superioridade cultural que foi citado lá no texto do Lixote. Então, aqui ele já trouxe o texto e já trouxe um certo posicionamento, trouxe o assunto e um certo posicionamento. Olha aqui o nexo aqui, ó. Embora, né? Embora é aquele nexo, ó. Ele é concessivo, né? Ele disse isso, embora ele tenha dito eu, então é quase como uma ideia de oposição. O embora é uma conjunção adverbial concessiva, mas se aproxima muito da condição coordenativa opositiva, adversativa, né? Então, é a mesma ideia de contrário. Embora o texto do jornalista, e aqui ele botou o nome, ó, texto do jornalista Leonardo Lixote, tente refutar. O que é refutar? Negar, né? O Lixote também não concorda com essa superioridade cultural que uma das jornalistas que estava lá falou, né? Ela se colocou a favor dessa superioridade cultural. Né? Então, embora o texto do jornalista Leonardo Lixote tente refutar semelhante questão, creio, olha aqui outra marca autoral, ó, creio que seja necessária maior ênfase para tal. Então, o candidato está se colocando contra essa ideia de superioridade cultural, ele já trouxe o texto, ele já trouxe o autor, ele já disse que o texto, ele já identificou aqui a opinião do autor, que é contrária à ideia da superioridade cultural, né? Então, começou bem já, né? As marcas autorais estão ali no intrigou-me, no creio, né? Aqui ele cometeu um problema de concordância, ó. Seja necessária maior ênfase. Quando é que a gente concorda o necessária, o proibida, né? O boa com a palavra feminina? Quando aparece aqui um artigo feminino. Creio que seja necessária uma maior ênfase. Aí eu uso aquele necessária com a ênfase, faço a concordância. Senão eu digo, creio que seja necessário maior ênfase. Se eu não coloco o artigo, o meu adjetivo aqui ele vai ficar no masculino. Tá? Mas isso é conteúdo para mais adiante. Vamos lá. Que seja necessária maior ênfase para tal. Olha outro nexo aqui, ó. Assim, então ele vai agora trazer uma conclusão, né? Assim, a análise da fala do compositor João Cavalcante e da afirmação da radialista Patrícia Palumbo é essencial a fim de se compreender que a crítica à música brasileira da atualidade não é uma crítica musical, mas uma forma velada de exposição de preconceitos sociais, os quais, lamentavelmente, assemelham-se aos julgamentos etnocêntricos do século XIV. Em um país tão plural, são inadmissíveis críticas tão infundadas. Pessoal, então, olhem bem. Ele traz aqui, ó, um lamentavelmente, isso aqui é uma palavra de juízo de valor, né? Onde ele diz que ele acha lamentável esse tipo de preconceito social. Ele traz aqui um repertório, né? Os julgamentos etnocêntricos do século XIV, né? Que esse tipo de preconceito se assemelha a estes julgamentos do etnocentrismo do século XIV, né? E ele fecha o parágrafo de introdução, onde ele já deixa claro que ele é totalmente contra, e ele vai usar aqui, ele escolheu do texto dois aspectos do texto para se embater diretamente. Ó. Ele pegou aqui a fala do compositor João Cavalcante, que está lá no texto original, e da afirmação da radialista Patrícia Palumbo. Então, claro que a gente tem um texto que, apesar de ter
mínimo de 30 linhas e máximo de 50, é um texto que tem bastante espaço para a gente, enfim, dissertar, né, colocar a nossa opinião sobre a opinião alheia, mas a gente também não pode falar sobre tudo, a gente tem que determinar, a gente tem que limitar sobre o que eu vou me colocar, vou me colocar a favor ou me colocar contra o quê? Que partes, né? Então, isso fica claro lá na introdução. É na introdução que eu delineio, né, aquilo sobre o qual eu vou desenvolver lá nos 2 parágrafos seguintes. Então, ele aqui na introdução, ele colocou inicialmente a identificação do autor, do tema, e a próprio posicionamento geral, né, que ele é contra essa superioridade cultural que o tema aborda, e trouxe os 2 aspectos que ele vai desenvolver, que são as opiniões aqui do João Cavalcante e da Patrícia Palumbo, né, e já disse que é uma forma, essa questão desse preconceito é uma forma velada de preconceito social, aos quais, lamentavelmente, então, ele já disse que veio. Ele vai ser contra, ele vai bater de frente com algumas ideias que ele ouviu lá no texto. Tá? Urias, conseguiram achar ali as palavras de marca de autoria, os itens onde o candidato colocou a identificação do autor e do texto, enfim, e os itens que ele vai abordar no desenvolvimento? Enxergaram? Sim, Sora. Agora eu consegui entender, porque eu fiz uma redação essa semana, e daí eu me lembro que tu falou sobre essas marcas de autoria, assim, né? E daí eu fiquei com dificuldade de pensar nelas e colocar no texto. Daí, agora, lendo essa redação, eu consegui identificar melhor quais são, né? Como é que é as características dela e tudo mais. Marca de autoria, quando o texto não é em primeira pessoa, é mais complicado, porque a gente não está falando da gente, não, eu, autor do texto. Mas quando eu uso uma primeira pessoa, essa pessoalidade é marca de autoria já, né? Então fica mais simples. Vamos ver o primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Bom, então tudo aquilo que a gente viu lá no Enem, a respeito da tipologia textual do texto dissertativo argumentativo, está valendo para cá também, gente. Então, agora, eu vou ter um primeiro parágrafo para desenvolver um daqueles aspectos que eu trouxe lá na introdução, que eu vou abordar. Então, olha aqui, ó, olha como é que ele começa. Deixa eu pegar aqui a canetinha, ó. Então, ele começa igual, ó. Em um primeiro momento, primeiramente, em primeiro lugar, né? Cabe ressaltar a fala presente no texto do jornal O Globo. Então, aqui, ó, na qual o compositor João Cavalcante afirma que a crítica à música atual não se refere às suas características, mas à incompreensão acerca de nossa diversidade. Então, o que ele começou fazendo? Ele vai falar dos 2, da opinião das 2 pessoas. Ele trouxe o jornalista João Cavalcante e ele disse o que o jornalista disse, porque o texto da URGS pede isso, é um diálogo, é um debate eterno entre o texto que eles deram para a gente ler, se posicionar, e a nossa posição. Então, ele começou o segundo parágrafo, o primeiro de desenvolvimento, ó, o fulano de tal disse isso, ele afirmou no texto isso. Então, para poder escrever o que o outro afirmou, eu tenho que ter feito uma leitura prévia, compreensiva, tenho que ter entendido o que está sendo colocado ali. Então, ele demonstrou aqui uma correta compreensão do texto. Então, essa tipologia de opinar sobre a opinião alheia é mais difícil, né, gente? Porque pressupõe uma leitura anterior bem compreensiva e bem atenta. Então, aqui ele fez fulano disse tal coisa, ele afirmou que a crítica tarará, não se refere... Tá. Agora, olha aqui, olha outro nexo. Ó. Nessa ótica, desse modo, por esse viés, né? Então, a partir disso, né? Analisar os supostos argumentos que tentam desqualificar
A cultura em massa é importante para se entender que eles não pretendem ser parte de uma contestação musical de fato. Então, aqui ele está dizendo, ó, a partir disso, né, os supostos argumentos, quer dizer, aquilo que ele usou para argumentar a favor dele, né, não pode ser entendido como uma contestação musical de fato. Para os críticos, e aqui ele está citando o texto ainda, gente. Então, ó, isso aqui é coisa dele, ó. Aqui, começando até aqui, ó, é a ideia dele. Antes tinha a ideia do texto, e aqui ele está trazendo a ideia do texto. Ó. Para os críticos, as canções de hoje são simples e repetitivas. Agora ele vai trazer a ideia dele sobre isso. Entretanto, ó, ele vai se contrapor, nexo de oposição. Entretanto, olha esse consoante, o compositor que está em amarelinho aqui, ó. Ele trouxe quem é o autor desta ideia. O que significa consoante? De acordo com, né, segundo o compositor João Cavalcante, que está aqui, né? Entretanto, consoante o compositor, que também não é fã da repetição e da fórmula musical. Então, olhem só a pontuação, né, gente? Usou aqui um travessão para separar esse aposto, né? Isso aqui, ó, que também não é fã, é um aposto oracional, ó, que também não é fã da repetição e da fórmula musical. Então, vocês vejam que ele usou aqui um travessão e vírgulas ainda, né? Ele abriu, depois do nexo, ele usou uma vírgula, beleza. Consoante o compositor. Aí ele abriu o aposto com um travessão, ele fechou com um travessão, e depois ele botou vírgulas, né? Consoante, essa vírgula é para fechar depois de consoante o compositor, né? Caso esse fosse realmente o ponto que desagrada os que criticam, estes teriam que pôr em sua lista de músicas ruins diversos sucessos brasileiros e internacionais. Então, ele está dizendo, ó, se a fórmula dessa repetição fosse ruim, ia prejudicar grandes sucessos, não iam? Grandes sucessos brasileiros e internacionais que se valem dessa forma de repetir, né? Refrões à exaustão, e também não iam poder ser consideradas músicas de qualidade, né? Então, claro, gente, gurias, vocês não leram o texto, então as afirmações que ele está trazendo aqui podem parecer assim meio soltas para vocês, mas tudo que ele está dizendo aqui, ou a maior parte, ele está citando os compositores e os jornalistas citados no texto lá do Lixote. Tá? Desculpe, do Lixote. Já é tanto texto que eu já não sei mais, estou confundindo os nomes. Mas, enfim. Agora, essa parte em amarelinho aqui, ó, que vai até o fim, ela é a conclusão do parágrafo. Tá? Então, ele disse que o compositor João Cavalcante tratava a respeito, na sua opinião, né, fazia uma crítica à incompreensão acerca da nossa diversidade, ele não compreendia a nossa diversidade, né, e aí ele criticou os argumentos também, mas ele viu que, olha, o compositor também não gosta de repetição, e se fosse assim, várias músicas nacionais e internacionais não seriam músicas tão famosas, tão dignas de nota, né? Enfim, assim, e aqui ele começa com um nexo, né? Assim, percebe-se que há um preconceito, aqui é a opinião dele, né? Percebe-se que há um preconceito social escondido nas contestações ao funk, ao rap, ao sertanejo, gêneros nascidos nas periferias e sertões, os quais são desvinculados da cultura das classes média e alta, as quais creem fielmente que aquilo que elas não escutam e não gostam não é digno de ser apreciado. Então, aqui ele, candidato, está fazendo uma crítica a esse preconceito social que está escondido nesse desgosto, né, nesse não gostar de determinados estilos musicais. Isso é passível de polêmica, claro, é a opinião dele, e ele está trazendo argumentos que nos levam a
a comprovação dessa ideia dele. Cada uma de nós pode discordar dele ou discordar do autor, né? O choro é livre, discordância é livre. Tá? Então, não é como num tema lá do Enem, onde é um problema social, onde eu não posso falar mal do governo, eu não posso ir contra os direitos humanos, eu não posso falar mal de pobre, disso, daquilo. Então, assim, eu não posso uma série de coisas. Aqui eu posso. Eu posso discordar bravamente das ideias alheias e emitir as minhas opiniões, sejam elas quais forem, desde que eu argumente a favor delas, né? Então, neste parágrafo, o candidato colocou a opinião do compositor João Cavalcante, citado no texto do Lixotti, né? E ele disse que ele é contra esse tipo de preconceito, que essa questão de essas fórmulas musicais, elas não se valem, fórmulas musicais que se valem de repetições, elas não são má qualidade, né? Mas tanto que elas aparecem em músicas de sucesso brasileiras e internacionais, né? Que é gênero que nasce nas periferias, nasce nos sertões e estão desvinculados de uma determinada classe social, né? Que essa classe social acredita que se eu não gosto, não é bom. Né? Então, na verdade, ele está fazendo aqui também uma crítica a essas pessoas que se julgam melhores do que as outras, com seus gostos melhores, porque tem um pouco mais de educação formal, educação acadêmica, enfim, ou melhores condições de vida, né? Então, ele também aqui está fazendo uma crítica social, né? Então, quem não gosta da música é porque a música não é boa, não. É porque tem preconceito mesmo. De acordo com ele, tá, gurias? Isso não é uma verdade absoluta. Aí vem um segundo parágrafo. Então, aqui ele falou lá na introdução, naquele repórter, e agora ele falou também na Patrícia Palumbo, é quem ele vai trazer aqui. Olha como é que ele começa ali, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Ademais, gente, é um nexo de adição, né? É um e, né? Quer dizer, além disso, então eu já falei daquilo, agora eu vou falar mais um pouquinho de outra coisa. Então, ademais, vírgula. Então, vamos lembrar das vírgulas, a pontuação é super valorizada, né, gente? Em um segundo momento, ó, então ele já falou num primeiro momento, em primeiro lugar, primeiramente, em um segundo momento, em segundo lugar, né? Faz-se necessária, olha aqui, ó, faz-se necessária a análise. Agora a concordância está adequada. Né? Se ele não tivesse usado este a que ele botou aqui, ó, ele teria que dizer faz-se necessário análise da afirmação. Tá? Mas aqui ele usou o a, então está adequado. Faz-se necessária a análise da afirmação preconceituosa da radialista Patrícia Palumbo. Então, olha só, quando ele diz que nós precisamos analisar a afirmação preconceituosa, olha aquela palavra de juízo de valor, ele chamou a afirmação de preconceituosa. Indiretamente, ele está dizendo que a radialista Patrícia Palumbo é preconceituosa, sem dizer. Né? Então, a análise da afirmação preconceituosa da radialista Patrícia Palumbo, na qual, isso aqui é um nexo, ó, uma palavra de retomada, na qual a afirmação, né? Aqui, ó, tem a ver com essa palavra afirmação aqui, na qual fica evidente o preconceito social associado à música. Para a jornalista, olha só, ele não falou de novo em Patrícia Palumbo, ó. Lá ele falou em radialista, aí minha canetinha tá louca. Aqui ele falou em jornalista do Vozes do Brasil. Então, jornalista do Vozes do Brasil é uma outra maneira de se referir a Patrícia Palumbo. E todas esses títulos, digamos assim, estavam lá no texto, e ele está tirando de lá uma diversificação vocabular, né? Para jornalista da Vozes do Brasil, a cultura de massa é destinada a um público que não lê os clássicos, não vai a concertos e muitas vezes nem estuda. Então, gente, ele começou o segundo
parágrafo de desenvolvimento falando o que o João Cavalcante disse lá no texto. E aí ele trabalhou aquelas ideias, né? Para começar o segundo período de desenvolvimento, ele trouxe o que a outra pessoa falou. O que ela disse? Para a Patrícia Palumbo, o preconceito social é associado fica evidente o preconceito social associado à música. Então, música de massa é para público que não lê, não vai a concerto, muitas vezes nem estuda, né? Então, ele está mostrando o pensamento preconceituoso da radialista. Novamente, se percebe a ignorância quanto à realidade do cenário musical brasileiro. Olha aqui, ó. Se percebe a ignorância quanto à realidade. Ele está chamando ela de ignorante sem chamar. Ele está dizendo que a afirmação dela demonstra uma ignorância com relação à realidade do cenário musical brasileiro. Então, é uma palavra de juízo de valor forte, bem empregada, que está mostrando a opinião dela de uma maneira, a opinião dele sobre a radialista, de uma maneira elegante, né? Então, se percebe a ignorância quanto à realidade do cenário musical brasileiro, pois, olha o outro nexo aqui, ó. Por quê, né? Muitos dos sujeitos que consomem os gêneros repetitivos são universitários. Então, aqui, ó, esse pois, muitos dos sujeitos que consomem os gêneros repetitivos são universitários, é o argumento dele para mostrar que aquilo que ela diz que as pessoas que consomem esse tipo de música nem estuda, não isso, não aquilo, é um argumento fraco, porque geralmente quem gosta desse tipo de música são pessoas universitárias. Então, está quebrando o argumento que ela deu, né? E aí ele faz um questionamento. Ó. Será que a radialista crê que em festa de faculdade são tocados Chopin, Saint-Saëns e Bach? Creio que não. Então, vocês podem contestar fazendo questionamentos, né? Só que a gente tem que responder, né? Será que ela pensa? Ele disse, eu creio que não. Todos sabem que, inclusive, a elite do país usufrui a música dita ruim, né? Ele colocou entre aspas, quem diz que a música é ruim não é ele, ele retirou lá de uma afirmação do texto, né? Contudo, olha outro nexo aqui, ó. Contudo, por preconceito, então aqui, ó, isso aqui é a ideia do candidato, né? Até aqui, ó. Por preconceito, esta é associada apenas à periferia, ao público não letrado. Dessa forma, outro nexo, né? Desse modo, dessa maneira, nexo de conclusão, o contudo é um nexo de oposição, e o dessa forma é um nexo de conclusão. Dessa forma, a própria fala de Patrícia corrobora, quer dizer, confirma, o que João Cavalcante defende. Não se critica a música, mas sua origem. De modo muito triste, o fantasma, e aqui, ó, ele tem a explicação do título dele, ó, o fantasma do etnocentrismo. Este fantasma é pior que o da ópera, né? O fantasma do preconceito, o fantasma do preconceito musical, né? Ele é pior que o etnocentrismo. Parece novamente rondar nosso país. Porém, outro nexo, em vez de circular na forma de relatos da literatura informativa, extremamente preconceituosa, então, olha aqui, ó, ele está falando aqui da literatura informativa, isso aqui também é outro repertório, né? Aquela que eles chamam também de... como é que é agora? Essa hora da noite, gurizada, eu já tô com branco. A literatura informativa é aquela literatura que não conta uma história, ela também é conhecida como aquela literatura que tem um fim, né? Ela serve para explorar determinado tema, né? Eu vou escrever uma história que vai falar sobre
como as pessoas devem agir diante do preconceito, né? Então, não é literatura, não é uma obra com a vida do jeito que ela é uma literatura intencional, né? Então, é disso que ela está falando aqui. Em vez de circular na forma de relatos da literatura informativa, extremamente preconceituosa, falo sobre a forma de crítica musical, em teor nada... Tinha mais uma ou duas palavras aqui que eu não sei por que eu tirei, que não pegou, tá? A minha marcação. Mas, enfim, ele termina o parágrafo de desenvolvimento 2 criticando a Patrícia Palumbo, dizendo que ela é preconceituosa, que ela não tem argumentos bons, ele traz argumentos melhores para confrontar os dela. Ele associa esse tipo de preconceito, essa crítica musical, né, com relação à origem da música, a essa forma de uma forma de literatura também preconceituosa, né? Enfim, então essa crítica musical não é uma coisa saudável, não é uma coisa que o cenário musical não merece esse tipo de crítica. Há espaço para todos, é isso que ele está dizendo, né? Vamos ver como é que ele termina esse texto, então, gurias, porque já são 10 para as 10 e eu acabei não conseguindo ver o português, né? Ele termina assim, ó. Outro nexo. Por conseguinte, depreende-se que o que se questiona não é a qualidade da música brasileira, mas a validade da cultura produzida longe do tradicional. Gente, isto aqui é opinião dele. Tá? Ó, depreende-se. O que é depreender? Depreender é concluir a partir de alguma coisa. Eu entendi isso e a partir disso eu depreendi, né? Então, a partir de tudo que ele leu, ele depreendeu, ele entendeu, ele compreendeu que o que se questiona não é a qualidade da música brasileira, mas, outro nexo, né? A validade da cultura produzida longe do tradicional. Quer dizer, será que o que está sendo questionado é a qualidade? Não. É válido a gente produzir músicas diferentes do que é feito tradicionalmente? Né? Esse é o verdadeiro questionamento. Sob falsos argumentos, ó, então aqui ele está... Isso aqui é os argumentos expostos lá pela dupla, principalmente pela Patrícia, né? Sob falsos argumentos, então, olha o nexo aqui, ó, conclusivo, são expostos infundados preconceitos contra as periferias. Então, ele está se colocando... Então, gente, como nessa conclusão não há um problema a ser resolvido, não há uma proposta de intervenção, como é feito no Enem, né, que eu sugiro situações de melhoria para aquele problema, aqui nessa conclusão, como toda e qualquer conclusão normal de texto dissertativo argumentativo, eu vou reafirmar o que eu disse lá em cima na introdução. Eu vou trazer o tema de novo e vou reafirmar o que já foi dito. A conclusão ela é uma reafirmação da introdução. Então, é isso que ele está fazendo aqui. Ó. São expostos sob falsos argumentos, então, são expostos infundados preconceitos contra as periferias, acusadas de criar músicas repetitivas destinadas a quem não tem escolaridade. Ele está dizendo que isso é um preconceito, né? Ele é contrário. Ademais, ele usou de novo o ademais. Eu sugeriria usar outro, né? Podemos pensar em outro. Vamos evitar, tem tantos nexos diferentes, dando a mesma ideia à nossa disposição, que eu acho que a gente pode variar, né? Ademais, atesta-se a incompreensão por parte dos críticos. Então, aqui, ó, ele está trazendo a ideia dos críticos, ó. Eles são incompreensíveis, né? A incompreensão por parte dos críticos da enorme pluralidade do nosso país. Então, ele ainda está dizendo que esses críticos ainda não compreendem como o nosso país é grande e plural. Inúmeras
inúmeras culturas, inúmeras raízes, inúmeras influências, né? Então, não pode haver uma certa e outras erradas. Todas são válidas, é o que ele está dizendo aqui, né? Então, a enorme pluralidade do nosso país, da qual, dessa pluralidade, né, advém músicas diferentes que traduzem suas realidades, que mostram o meio no qual são criadas e que, por isso, outro nexo, não são passíveis de ser julgadas inferiores. Então, aqui, gente, na conclusão, ele reafirma tudo que ele disse na introdução, tudo que ele disse nos desenvolvimentos. Ele foi totalmente contrário às opiniões dessas duas pessoas, do João alguma coisa e da Patrícia Palumbo, que se colocaram como críticos de determinados estilos musicais. E, embora, de acordo com o que ele mesmo falou, o autor do texto, Lixote, seja contra esse preconceito musical, né? Então, ele concorda com o Lixote e discorda dessas duas pessoas que o Lixote trouxe no texto, né? Então, nós temos aqui o final do nosso texto. O que vocês acharam, gurias, assim, ao ler esse texto na íntegra, assim? O que vocês perceberam? Perceberam as características que eu falei como texto? Vocês enxergaram a estrutura dissertativa? Vocês enxergaram os argumentos que ele usou? Né? Vocês enxergaram as relações que ele fez das ideias dele com as ideias trazidas no texto? Ficou claro, gurias? Sim, senhora. Eu até reparei nesse texto desse... É um menino que fez, né? Não sei quem é que Eu não fez sei essa te dizer, não redação. lembro agora. Eu tinha esse texto, eu não lembro, mas eu acho que foi um rapaz, sim. Ah, bom. Eu vi bastante que teve conectivo, né? Assim, eu achava que na URGS não tinha essa coisa dos conectivos, que nem no Enem tem bastante, né? Em cada parágrafo, aquele em primeira análise, em segunda análise, ademais. Mas eu reparei que tem bastante disso nesse texto, Igual. né? Sabe por quê? Porque esse uso dos conectivos, ele não é uma exigência do Enem. O uso dos conectivos é o que faz o texto ter coesão, o texto ser coladinho, uma ideia na outra. Ele faz a tessitura textual, né? Ele trama o texto, ele linka todas as frases. Isso é uma característica de coesão textual, que é uma exigência para todo bom texto escrito. E, claro, como é uma exigência dos bons textos, tanto o Enem quanto a URGS exigem essa coesão através do uso dos conectivos. Então, assim, como ele é a mesma estrutura dissertativa argumentativa, então nós vamos utilizar o mesmo número de parágrafos, nós vamos utilizar o mesmo esquema coesivo, as mesmas estruturas de parágrafo, né? Então, isso é igual. Agora, o que nós vamos tratar, as ideias que nós vamos desenvolver, é que vai ser diferente, né? É uma proposta diferente, mas dentro de uma mesma estrutura, né? Então, eu espero que com essa primeira... Oi, fala. E tu acha válido, assim, usar aqueles conectivos padrão, assim, que tu já tem em mente para todas as redações, ou cada redação pegar novos, assim? Porque no Enem, quando eu fazia a redação do Enem, eu tinha conectivos que eu sempre usava em todas as redações. Tipo, eu sempre uso outros, sim, nessa perspectiva, eu sempre uso os mesmos, Perfeito, assim, sabe? pode usar, E daí eu queria saber se na URGS não tem problema, assim, usar esses mais não tem padrões, problema, sabe? não tem problema. Tá. Eles não fazem cruzamento de dados por eles não vão lá, qual é o nexo que ela usou lá, não. Cada texto é um universo, né? E é um texto. Então, se tu vai usar os mesmos, desde que eles estejam adequados às ideias que tu estás querendo introduzir, sem problema nenhum. Tu podes continuar aproveitando os teus nexos, tu podes procurar continuar aproveitando aquele teu repertório, claro,
Vocês viram como ele aqui não colocou quase repertório, né? Ele trouxe aqui a literatura funcional, não é bem com essa palavra que ele diz, mas essa literatura objetiva, alguma coisa, que não é uma literatura arte, né? Que também sofre preconceito. Ele trouxe aqui o etnocentrismo, ele trouxe aqui a música do Fantasma da Ópera. Então, assim, ele trouxe pitadas, mas ele não encheu o texto dele de situações, de repertório, de citações, né? Então, a URGS não quer isso. Ela quer então, vocês vejam assim que ele caprichou nas vírgulas, ele não em acentos, em crase, em concordância, usou nexos, ele usou uma gramática impecável, né? E colocou conteúdo forte, argumentação boa e uma pitadinha. Essa é a forma, né? É uma gramática maravilhosa, dentro de boa argumentação e uma pitada de repertório. É isso que tem que ter o texto da gente, né? Então, eu acho que quando a gente começa a ter contato, a analisar esses textos bons, a gente vai desmistificando e relaxando, vendo como a coisa não é tão, né? A gente consegue fazer, né? Até porque, como eu acho até mais, em algum aspecto mais tranquilo que o Enem, porque o Enem tu não pode utilizar aqueles textos motivadores, tu não pode usá-los no teu texto, tu tem que disfarçar quando tu usa, aqui é para te usar, é para te citar, é para te trazer aquele texto motivador para dentro do teu texto, porque tu vai analisar, tu vai destrinchar aquele texto e criticar, né? Então, todos nós somos seres muito críticos, né? A princípio, o ser humano nunca via, a gente adora botar um defeitinho nas coisas, né? Então, vamos usar essa nossa capacidade nata para dentro do nosso texto. Prof, na plataforma só tem 7 temas da URGS. Bom, vamos usar esses 7 temas, né? E eles vão colocando mais depois, né? Ou a gente pode, pegar... eu posso trazer para vocês alguma coisa, eu vou ver quais os temas que eles têm lá, deve ser das 3 últimas e mais alguma coisa, né? Vamos ver, eu vou trazer para vocês alguns textos para colocar aqui, tá? Mas vão fazendo, já tem 7, 7 já é um bom número, né? E esse que foi proposto na aula de hoje não tem. O que vocês podem fazer? Esse tema aqui, ele é de 2019, eu acho, né? Vocês têm acesso, gente, na internet, eu até posso postar aqui no grupo para a gente, tá? Posso deixar postado para vocês as provas. Inclusive, tem um site da URGS, gurias, que é de língua das provas comentadas. Então, assim, ó, eu tenho de 3 ou 4 anos antes, que eu já salvei, posso pôr para vocês. Linguagens, tá? Tem a prova de linguagens inteira, com a questão, a resposta e o comentário dessa resposta feito pela própria banca. Isso é muito interessante, porque a gente começa a enxergar o ponto de vista deles e a maneira como eles pensam. Isso é bacana para a gente, assim, ajuda bastante. Então, essas provas comentadas, né, com gabarito comentado da URGS, vocês entram na internet, vocês conseguem. Eu posso deixar aqui para vocês o link, ou sei lá, alguma coisa assim, mas vocês podem entrar lá, ou posso deixar as provas também para vocês acessarem, mas é interessante de ver. Então, falei nisso porque eu pensei o seguinte, vamos pegar as últimas provas, essa prova do Lixote foi, acho que foi a penúltima prova que foi proposta, né, em 2020, eu acho. Não é de 2022, acho que ela é de 2020. Vamos ler os textos e vamos produzir com essa temática. Né? Vocês já viram aqui a análise do texto escrito aqui, vocês vão ter a referência do texto da proposta, né? E sabe, começamos então com essa proposta do Lixote, que já foi analisada por nós aqui. Quem que está dizendo isso é deixa eu ver, a Vanessa. A Vanessa diz assim, eu posso te mandar um texto que eu escrevi, tirei uma nota bem baixa comparada a outra que fiz, e segundo a análise, ele não se enquadrou em um texto argumentativo.
Pode. Gurias, assim, ó, podem me mandar, tá? Só que junto com essa tarefa aqui do Conecta, eu tenho outras tantas, tá? Então, na medida do meu possível, eu vou analisar e fazer aquela correção, assim, manda um áudiozinho, olha, tal coisa foi legal, tal coisa não foi, ou observa isso, cuida não sei o quê, né? Pode mandar os textos, eu olho, tá? Assim que puder, eu retorno, me mandem pelo WhatsApp. Vocês têm o meu WhatsApp ainda? Deixa eu botar aqui, ó. Só não entendi por que eles não se caracterizou dissertativo. Tu não deve ter respeitado alguma estrutura, ou tu não fez argumentação, ou tu não respeitou introdução com tema e assunto, e, enfim, problematização. Eu acho que alguma coisa dentro da estrutura padrão do dissertativo tu não deve ter, mas manda que eu dou uma olhadinha. Eu vou botar aqui de novo, gurias, 999010212, tá? Ó, esse é o meu WhatsApp, tá? Meu telefone, meu WhatsApp. Quem quiser me mandar a redação, me mande. Tem um pouquinho de paciência que assim que eu puder, eu dou uma devolvida, uma observada. Não vou fazer aquela correção da plataforma que marca direitinho e tal. Eu vou fazer uma correção meio holística, assim, tá? Eu vou ler, vou analisar o geral e vou destacar algumas coisas que tenham me chamado a atenção positivamente ou negativamente. E não esqueçam de me dizer qual é a proposta que vocês estão obedecendo, tá? Para ver se ficou dentro daquilo que vocês tinham que escrever. Tá certo, gurias? Vamos ficar por aqui hoje. Uma boa semana para vocês. Obrigada aí pela companhia. E vamos que vamos, confiança e treino, tá bom, gente? Uma boa noite, gurias. Beijo. Até a semana que vem, tá bom? Beijão.